chegou aqui, não interessa a circunstância que você está fazendo, olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você faz parte do time que está ganhando. A igreja nunca avançou tanto aqui em Sydney, na Austrália, como hoje. Cada dia que passa, a igreja está avançando, amém? Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus por isso? Está de volta aí, glória a Deus. Então, nesse momento, eu queria que você estendesse suas mãos para o céu. Vamos esticar aqui mais um pouco em oração. Coloque a sua atenção total agora para Jesus. Sabe, Jesus ele está aqui para derramar um vinho novo. E para ter um vinho novo, ele precisa de um odre novo também. Então, começa a declarar palavras de amor a Ele. Nesse momento, com a sua voz, com a sua própria canção. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai. Oh, Jesus, vamos, aumenta a intensidade. Espírito Santo de Deus, aumenta, Pai. Expanda o nosso odre agora, Pai, para receber aquilo que te agrada, Pai, aquilo que você deseja de nós, Pai. Mais Espírito Santo, coloca a Tua presença aqui em nosso coração, aumenta agora, Pai, a intensidade da Tua presença. Se você tem línguas, começa a falar em línguas. Vem Espírito Santo, mais da Tua presença, Pai, mais da Tua presença, Jesus. Vem Espírito Santo, derrama a Sua glória sobre nós, Pai. Fica à vontade em nosso meio, Pai. Mais Deus. Pai, eu sinto que essa manhã é uma manhã de libertação. Eu declaro que é uma manhã de cura. Eu declaro que é uma manhã de encontro sobrenatural com o seu Pai. Você entrou aqui sem nenhuma expectativa. Ele está aqui porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é real. Por isso, Pai, derrama agora, Pai. Derrama agora sobre os teus filhos. A Tua presença tocando agora no teu corpo físico. Em nome de Jesus, Pai. Chora, bababaçô. Oh, nós te exaltamos, Pai. Começa a pedir agora, começa a pedir para Ele te libertar dos pensamentos maus, para Ele te libertar do pecado. Peça para Ele te libertar da acusação, do acusador sobre a sua vida. Muitas pessoas entraram aqui sendo acusadas do inimigo. Ele te ama, Deus está aqui, Ele te ama. Você é amado, desejado, Ele anseia por ti. E esse encontro já foi marcado desde o início da sua vida. Ele sabia que você ia estar aqui na Austrália, em Sydney, em 2023, para receber da parte dEle. Aleluia, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Aplauda Jesus por isso. Uau. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Uau. Galera, sabe, uma das histórias que mais tem me marcado nesses últimos tempos é uma história muito famosa, que na verdade um artigo dos Estados Unidos, The New Yorker, ele relatou que é uma das histórias mais famosas da Bíblia, e até mesmo os não cristãos conhecem mais essas histórias do que outras histórias da Bíblia. E esse é um personagem bíblico que tem mais versículo do que até mesmo Moisés. Tem mais versículo que talvez alguns apóstolos ali da Bíblia. Alguém sabe quem é esse? Minha esposa falou, né? Lógico. Davi. Quem gosta da história de Davi? Amém. Sabe, e eu estava ali folhando, sabe, aquelas histórias, fazendo meu devocional, cumprindo aquilo, a disciplina espiritual, e, sabe, o Senhor, Ele me trouxe a atenção, falou assim, não, para. Sabe, já li aquela história milhares de vezes, e aí você fala assim, não, tem alguma coisa aí que eu quero falar com você. Quem já passou por isso?
estava lendo a Bíblia ali repetidamente, mas, cara, deixa eu te falar, a Bíblia ela é feita por camadas. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia, e aquilo lá não é uma história, não é um livro histórico, mas é a palavra viva de Deus. Amém? E aí eu estava ali lendo, cara, veio algo que Deus ele quer tratar nessa geração. A gente é uma igreja de jovens aqui. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Quem é pai e mãe? Mutou. Aí. Pai e mãe. Mais alto, gente, por favor. Aí, ó. Beleza. Você que é pai e mãe, provavelmente você passou ali por um momento onde, a sua vida virou completamente do avesso, e o nosso pastor está passando por isso exatamente agora. O environment ali, cara, foi completamente mudado, porque tem mais uma pessoa ali, e tem uma geração que está se formando ali, naquele lar, naquela família. Uma geração está crescendo. E, cara, eu acho que o que é mais incrível aqui é que Davi, na casa dele ali, existia, vamos lá, está dando agora? Davi, na casa dele, existia ali uma quantidade enorme de filhos, né? E aí, Israel estava precisando de um rei. E aí o profeta, ele vai até a casa de Jessé e fala, olha, vai até a casa de Jessé e unge. Lá vai ter um homem para você ungir ele. E aí quando ele chega ali, Deus ele fala para ele, fala assim, olha, tem muita diferença aqui, né? Gente, aquele ali é para cantar, esse aqui é para... E Deus ele fala para ele ali, cara, unge um menino, aí ele chega lá, você conhece essa história provavelmente, ele chega lá e diz assim, olha, eu vim aqui ungir um dos seus filhos para ser o rei de Israel. E ele fala assim, então, tá aqui os meus filhos. E ele fala assim, não é esse, também não é esse. Cadê o restante dos seus filhos? Ele vai trazendo. E aí o profeta fala, não é nenhum desses. Cadê os outros dos seus filhos? Aí ele fala assim, cara, o meu outro filho, ele está lá cuidando das ovelhas lá no pasto. E é o menor de todos. Aí ele chega e fala, traz ele. E ele vai lá, você conhece muito bem a história, Davi é ungido, e depois ele volta para o pastoreio, para a vida dele normal. Mas antes de entrarmos na história de Davi, eu estava falando sobre as gerações, né? E Davi, ele fazia parte dessa geração dessa casa. Guarda essa informação com você, tá? Antes da gente entrar, a gente sabe que Deus, ele faz grandes coisas, ele poderia fazer sozinho, mas ele escolheu a nós. Ele escolheu você, ele escolheu mandar Jesus aqui, derramar o Espírito Santo dele, para que a gente possa ter acesso novamente a Deus. E Deus ele continua operando através de mim, de você, de nós, através da igreja dele, que ele fundamentou aqui na terra, para realmente proclamar e trazer pessoas à vida novamente. Então, mas Deus, abre a sua Bíblia agora em Romanos 5,15. Antes da gente começar a entrar na história de Davi, eu queria passar aqui um dos principais princípios do reino, que é esse aqui, ó. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, Adão, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, repita comigo, um só homem. Jesus Cristo transbordou para muitos. Ou seja, o que Paulo está falando aqui, que, cara, beleza, teve lá o pecado, através de um homem, a maldição entrou no mundo, e através de um homem se restabeleceu a dádiva da vida. Ou seja, o primeiro princípio que eu quero que você entenda aqui, antes da gente entrar na história de Davi, é: um homem tem poder. Um homem, ele tem poder. Tanto para o bem, quanto para o mal. Desde o princípio, o homem mudou a realidade das coisas. Abre aí também, ó, de novo, onde está esse princípio também, em Ezequiel 22:30. Não precisa abrir, mas eu vou passar. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro
e se pusesse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Cara, nesse momento aqui, o povo, ele estava ali, Deus, ele não é contra os princípios dele, e é por isso que Deus, ele fala, ele está irado, ele está zangado, ele fala assim, cara, eu preciso destruir isso aqui, porque isso aqui não faz parte dos meus valores, dos meus princípios, do fundamento que eu estabeleci para a criação. E Deus, ele fala assim, vou destruir. Mas ele fala assim, não, tá bom. Se tiver 10 homens corretos, eu não vou destruir. E ele não acha 10 homens. Tá bom. Se tiver 5 homens corretos, eu também vou ter de misericórdia. Mas ele não acha 5. Tá bom, vai gente, tá bom. 3. E ele não acha 3. E aí ele fala assim, um só homem. Se eu tivesse um homem que se colocasse na brecha, eu estenderia a minha misericórdia. Então, agora, esse é o princípio. O primeiro princípio que eu quero dar um panorama para a gente entrar na história de Davi. Olha só, você conhece muito bem a história de Davi quando existe uma batalha contra os filisteus. Davi e Golias. E aí estava ali, os filisteus eram inimigos de Israel, e os filisteus estavam acampados dentro de uma montanha, os israelitas estavam do outro lado da montanha, e existia um vale ali sobre eles. E naquele momento os filisteus, eles estavam com uma cartada, um super trunfo. Sabe quando você tem aquela carta que você fala assim, cara, essa carta aqui é quase imbatível. E ele vai, e eles dão a cartada. E aí desce a carta deles. Desce ali o Golias, um guerreiro muito grande, muito alto, muito forte, que ele chega ali e fala assim, vem cá. Esquece essa luta aqui que a gente vai lutar exército contra exército. Hoje vai ser diferente. Hoje vai ser 1 para 1. Eu estou desafiando você, Israel, a vir aqui com um guerreiro, um só homem, e lutar contra mim. Aí, e ele começou ali, né? 1 Samuel, abre a sua Bíblia aí. 1 Samuel 17, versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Aí o versículo 9 e 10, ele começa a enfrentar, a confrontar o povo, o exército. Se ele puder lutar e me matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandam-me um homem para lutar sozinho comigo. E aí, sabe, eu acredito que nos dias de hoje, essa voz de Golias, ela ainda continua ecoando sobre as nossas vidas. Sabe, às vezes a gente está ali super dedicado a fazer alguma coisa, sabe, dedicado, mas você sempre olha para o seu lado e você fala assim, não vai dar, estou sozinho. Não vai dar, só eu? Só eu ir lá falar com aquelas pessoas? Falar de Jesus? Pô, só eu ir lá não vai dar, não vai dar. E eu fico pensando assim, sabe? Grandes romperes de Deus, eles acontecem através de muitas pessoas, glória a Deus. Mas Deus, ele está à procura de um só homem no seu quarto, orando, com o coração correto, para fazer com que as outras pessoas sejam abençoadas. Eu vou dar um exemplo aqui. Há 3 anos atrás, isso aqui não existia. E eu estava tendo uma conversa com um amigo meu, no telefone, e ele falou assim, cara, me fala uma coisa, mano, mas, velho, como é que vocês começaram do nada? Eu falei, velho, o pastor, né, Jonathan, veio com a visão, vamos fazer, eu quero fazer acontecer. Foi lá, um só homem, postou no Brasileiros em Sydney. Falou assim, e aí, galera, vamos ter culto da Lagoinha, não sei o quê, tal. E aconteceu. Começou o primeiro culto. E aí depois foi chegando. Aí depois foi chegando. E aí depois foi chegando. Tá, mas como é que vocês conseguiram recursos, cara? A Lagoinha lá do Brasil não ajudou vocês? Não. Deus ajudou a gente. Dono do ouro e da prata.
As pessoas foram chegando, foi falando, vamos continuar, vamos ofertar, eu acredito nisso. E aí foi indo, por causa de um só homem, que Deus colocou aqui. Amém? Então, cara, mesmo que você esteja sozinho, entenda isso, entenda essa lição. Mesmo se você esteja sozinho, você e Deus é a maioria. Você com Deus é a maioria. Não é que você, obviamente, você sem Deus, você com certeza é a minoria. Mas quando você tem o coração de Deus, um coração voltado para Deus, para aquilo que Deus ele almeja fazer aqui na terra, com certeza você é a maioria. Só que a gente não consegue ver, né? Mas é por isso que a gente tem que viver pela fé. Então, Deus ele está procurando, gente, pessoas que queiram comprar a briga que Ele quer comprar. Deus ele está procurando pessoas que querem realmente fazer as coisas acontecerem por causa dEle, do reino, porque Ele te falou. Sabe, se Deus ele te chamou para fazer adoração, uma sala de adoração, adore. Se Ele te chamou para orar, ore. Se Ele te chamou para evangelizar, evangelize. Se Ele te chamou para ser um empresário, empreenda. Entenda que você e Deus é a maioria. Amém? Depois que você é cristão, você precisa carregar isso na sua vida como verdade. Você precisa ter isso na sua vida. Cara, eu não estou sozinho. Cara, eu tenho o Espírito Santo. Cara, Ele está aqui comigo, tendo comunhão continuamente. Eu não estou sozinho. Golias está trazendo afrontas. Golias está ali diante do povo de Israel, do exército de Israel, jogando afrontas, falando assim, ei, vem cá. E dia e de noite ele ia lá, falava assim, cadê? Cadê este homem? O povo não tem um só homem. Aí surge este pai, preocupado com a geração dele, preocupado, o que vai acontecer? Os filhos deles estavam na batalha, Jessé, os filhos deles estavam lá na batalha. E ele teve uma ideia, ele falou assim, cara, não, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso saber o que está acontecendo. Davi, vem cá, Davi. Aí Davi vai lá, larga as ovelhas, assim, oi pai, o que foi? Seguinte, Davi, 17, 18, no mesmo capítulo. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, pegue aqui uma arroba de grãos tostados, 10 pães, e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Aí o pai, preocupado, Davi chega, larga as coisas lá e fala, tá bom, pai, eu vou lá, vou lá ver como é que está a situação. E ele chega lá no acampamento. Aí Davi, ele chega lá nesse acampamento e começa a observar, falando assim, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Cara, que atmosfera é essa? Mano, tem um homem gigantesco lá falando, cadê os guerreiros de Israel? Devia ter passado ali uma confusão na mente de Davi, e ele fica meio que indignado com a situação. E ele fica, cara, como é que não tem um só homem para lutar? Dali, ele sabe, ele pergunta para alguém, fala assim, ei, o que está acontecendo aí? Aí eles falam, né, não, olha, tem um cara ali afrontando, e o Saul, né, o rei, ele está dando um prêmio, tanto à filha dele, como a isenção de imposto para o resto da vida. Aí ele fala assim, sério? Não é possível? Caramba, não tem um só homem? Não pode ser. Eu consigo, eu vou. Aí os irmãos do Davi já começam a falar assim, o que, menino? Vai para casa, moleque. Você está pensando o quê? Está aqui e tal, lutando. Aí Davi fala assim, não, eu vou. No versículo, lá mais para frente, no versículo 37, o Senhor, Davi, ele chega para Saul, né? Davi, ele chega para Saul e fala assim, Saul, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará também da mão desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. No primeiro momento, Saul, ele duvida, ele fala assim, cara, não sei, mano.
Sabe? O que eu vou fazer? O que eu vou falar para o seu pai quando você morrer? Cara, o que vai acontecer? Cara, você é um menino e ele é um gigante. Cara, não é menosprezando você. Nesse momento, Saul ali até estava até sendo bem intencionado para Davi, falando assim, Davi, cara, segura um pouco. Mas aí Davi, ele bate o pé e fala assim, não. Diante do leão fui livrado, diante do urso eu fui livrado, e diante desse filisteu o Senhor também me livrará, e eu vou. E aí Saul chega e fala assim, então tá, vá e que o Senhor esteja com você. Então Saul veste, no 38 e 39, então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Então, cara, presta atenção nessa história, que engraçado. Ele está com uma armadura real. Ele aceita o desafio. Ele fala assim, não, cara, então vamos pegar você aqui, Davi. Cara, tá aqui, cara, bota a armadura aí, para você não morrer. Tá aqui Saul, fala assim, cara, vai lá, mano, vai na fé, que Deus ele vai, talvez, né, quem sabe, imagina o coração de Saul ali, porque estava para ser uma disputa, para quem ia ser escravo um do outro, ou seja, para todo mundo morrer. E Saul, ele estava ali com aquele coração, não achou nenhum homem, e vem um menino, e fala assim, ei, eu vou porque já aconteceu isso, cara, e eu quero fazer, porque o Senhor vai me livrar. O Senhor já me livrou e Ele vai me livrar. Cara, Saul, ele chega e fala assim, mano, que loucura, tá bom, mas tá aqui, cara. Saul devia estar sem dormir algumas noites. Saul, ele estava totalmente preocupado. E sabe o que é mais engraçado, que eu fico pensando aqui? Que Davi, ele bate o pé. Davi, ele chega e fala assim, não, eu vou porque já aconteceu isso comigo. Tem muita gente aqui hoje em dia que quer fazer algo para Deus, mas não derrotou o leão, ainda não derrotou o urso, e quer fazer alguma coisa para Deus. Deixa eu te falar, Deus às vezes Ele quer te livrar, Ele quer te dar, ou às vezes Ele está te dando, nesse momento da sua vida, essas lutas particulares que só você pode vencer. Que só você pode ir lá e derrubar o leão, e derrubar o urso. Porque ainda não chegou a sua hora de ir lá para enfrentar Golias. Mas vai chegar um dia que talvez Deus ele está te capacitando para você ir lá e enfrentar esse gigante. Primeiro, derrube o urso, derrube o leão. Cara, por quê? Porque ele sabia quem ele era. E essas lutas, elas estão sendo construídas a sua identidade, o seu caráter, o seu relacionamento íntimo com Deus. E é por isso que quando você vence uma luta, quando você vence uma provação, você fala assim, uau, glória a Deus, Deus é fiel, uau, é isso. Sabe, quando eu cheguei aqui na Austrália, eu nunca me esqueço o dia que cara, Deus enviou a gente para cá, isso é certeza, porque Deus ele abriu uma porta muito grande para nós, lá em Melbourne, e essa porta, certo dia, eu cheguei em casa, essa porta foi fechada. Pá! Acho que eu já contei aqui algumas vezes, mas quando essa porta foi fechada para a vida da minha esposa, eu cheguei em casa, eu falei assim, não, cara, não pode ser. Eu estou aqui lavando louça, eu saí do Brasil, estou lavando louça, $15 por hora, sendo menosprezado. Deus, eu sou teu filho. Deus, eu não aceito. O Senhor tem algo a mais para nós aqui. Então você entra no seu computador e começa a procurar, porque o propósito de Deus ainda é aqui, nesse lugar. E a gente pesquisou, a porta foi aberta novamente. Deus abriu a porta aqui em Sydney, em outra cidade, nos mudamos em outra cidade e, cara, a gente, para bater o pé, a gente precisa passar por esses processos. Então, se você está passando por um processo dolorido na sua vida, você precisa passar por isso. Aceite os processos. Aceite o leão. Aceite o urso que vai querer acabar com as suas ovelhas, que vai querer acabar com o seu rebanho. Mas vai, encare. Seja igual Davi. Bata pé. Fala assim, não, essas ovelhas são minhas.
e não tira daqui sem antes de passar por mim. Davi era marrento. Davi, ele era aquele cara casca grossa. Sabe aquele cara que não tinha para ninguém? Fala assim, mano, na moral, dá licença aqui. Essa ovelha é minha. Essa ovelha é minha. Não vai passar. E aí ele chega nessa batalha e fala assim, o que esse gigante pensa que é? O que esse gigante pensa que é? Falando assim no nosso povo, a gente tem um Deus. Cara, Deus levantou Davi, um só homem, porque Davi entendia o princípio que ele, com Deus, era a maioria. Ele era a maioria. Cara, eu lidei com as minhas questões, sabe? Davi, ele estava falando assim, cara, não interessa quem esse gigante é. Eu lidei com as minhas questões, eu lidei com as minhas falhas, eu lidei com as minhas quedas. Talvez posso ter perdido uma ovelha ou outra no caminho, mas eu consegui matar o leão. Eu consegui matar o urso. E hoje eu estou forte. Hoje eu entendo quem eu sou. E aí aparece o Saul. É isso que eu quero entender. Aparece o Saul, bem intencionado. Sabe aquele seu amigo, bem intencionado, quando você chega assim para ele assim, amigo, vem cá, cara, olha esse projeto que Deus está colocando no meu coração. Cara, a gente vai evangelizar lá na City. Cara, a gente vai ganhar alma para Jesus. Cara, eu vou fazer um louvor e adoração lá na minha escola, mano. Vou pedir pro diretor, é isso que Deus está fazendo. Ele fala assim, não, cara, pô, aquele cara, seu amigo cristão, ele fala assim, cara, não, cara, glória a Deus. Pô, eu até posso ir com você, cara. Eu até posso ir lá fazer um fundinho para você. Mas, mano, eu não sei, cara. Eu não sei, tá aqui, ó, põe essa veste aqui. Tem muitas pessoas que elas se baseiam nas opiniões dos outros e não se baseiam na opinião de Deus. Você dá mais valor na opinião dos outros do que na opinião de Deus. E é por isso que você está ali ainda, desanimado. Você está ali ainda, atrofiado, falando assim, será? Com dúvidas na cabeça. Porque você colocou na equação, você, mais Deus, você colocou mais alguém. Só que esse mais alguém talvez esteja não somando, mas subtraindo a vontade de Deus. E aí você começa a falar assim, cara, tá aqui, eu vou fazer o fundinho. Cara, tá aqui, ó, a minha armadura, tá aqui, ó, o capacete real. E você pode estar com uma máscara maravilhosa, mas na verdade você fala assim, cara, realmente não sou eu isso, cara. Cara, não sou eu, não é essa visão. E aí começa a encher, sabe o que acontece? Aí na sua vida começa a chegar opiniões na sua vida. As pessoas não te conhecem direito e começam a lançar opiniões na sua vida. Cara, por que você não faz assim? Cara, faz desse jeito, deu certo. Deixa eu te falar uma coisa, nem sempre a experiência do outro vai agregar tanto na sua experiência. Essa é a verdade. Às vezes a sua experiência, e a gente quem é pai, eu perguntei para vocês quem é pai aqui, porque por mais que os pais eles compartilhem as histórias dos filhos, o meu dormiu tanto, agora o seu também não vai dormir, eu não sei, o meu aconteceu isso, o seu não vai acontecer aquilo, não interessa, cada filho é um filho, cada momento é um momento, e deixa eu te falar, Deus ele fala isso hoje para você, cada filho aqui é um filho para mim, eu tenho uma história para você, eu tenho um lugar para você, eu tenho um destino para você, nem todo mundo aqui vai ter um destino igual ou similar, mas vai ter opiniões chegando, bombardeando a sua cabeça e você fala assim, cara, talvez eu vou fazer isso porque o Marquinho fez isso e deu certo. Cara, talvez eu vou fazer isso porque aquela igreja lá fez aquilo, eu acho que vai dar certo. Ei, deixa eu te falar, a gente aqui não está pautado no que as outras pessoas fazem. A gente está pautado na doutrina e na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus define a gente. Precisa definir o seu destino. Você precisa encontrar o seu destino na palavra de Deus. O que Deus fala sobre você. Então, cara, se você for firmado realmente em Jesus, e não tiver realmente confiante naquilo que Ele te chamou para fazer, não vai faltar Saul na sua vida, cara. Não vai faltar Saul dizendo para onde você tem que ir. E aí depois você fica o quê? Girando em círculo. Girando em círculo. Em 1 Samuel 17 ainda, no versículo 40, Davi, ele entende quem ele era. Ele fala assim, não, mano, cara, ele cai na real e fala assim, cara, quer saber? Eu não sou isso. Eu realmente não quero essa armadura. Quer saber? Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa.
isto é, no seu alforje de pastor, e, com uma atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ele falou assim, cara, Davi ele caiu na realidade e falou assim, cara, daqui, eu vou voltar para a origem. Eu vou voltar, eu sei quem eu sou. Eu derrubei o leão desse jeito, eu derrubei o urso desse jeito, eu espantei eles com a minha funda. Eu vou voltar a fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Deixa essa armadura de lado. Agora, Deus ele me falou algo sobre esse versículo. Ele me falou algo assim, cara, o que você tem na tua mão? O que Deus ele te deu na tua mão? Aquilo que ele te deu na tua mão, você precisa operar dentro do raio da tua graça. Você precisa operar dentro daquilo que ele te deu na mão. Se ele te deu na mão um violão, usa um violão, cara. Se ele te deu na mão uma pessoa, cara, usa essa pessoa. Se ele te deu alguma plataforma, alguma coisa, uma ideia, usa essa ideia. Confia nessa ideia. Você passou a vencer as suas lutas com o quê? É oração? Continua a oração. Pô, é jejum? Jejua. Cara, opera no raio da graça que Deus concedeu na sua vida. Não tenta buscar aquilo que os outros, a graça que Deus colocou sobre os outros. Por exemplo, eu estava totalmente... quando o Zion estava para nascer, eu estava totalmente ansioso, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu estava num trabalho onde eu precisava estar ali presente todo dia, toda hora, e aí eu falei para o meu chefe, olha, eu vou tirar uma semana de folga, e depois eu volto, e aí você arruma alguém no lugar. Ele falou, não, tudo bem, tudo certo, obrigado. E aí o Zion nasceu, e glória a Deus, aí ficamos uma semana ali, cuidando, né? Relaxando não, né? Mas cuidando. E aí vem a ligação do meu chefe. E ele fala assim, Vitor, seguinte, cara, eu estou precisando de alguém aqui no escritório, e eu acho que você é a pessoa certa, e cara, você já tinha me falado, você já tinha colocado à disposição, e agora você não precisa mais voltar lá presencialmente, e eu quero te passar tudo aí da sua casa, e você vai ficar em casa, trabalhando de casa. Aí eu falei assim, uau, sério? Ele falou assim, sério? Cara, nossa, uau, veio no momento certo, porque eu estava ansioso, eu estava falando assim, cara, o que vai ser da minha casa, o que vai ser da minha esposa, e vamos para cima, agora você me veio com essa notícia. Uau, Deus, muito obrigado, que provisão maravilhosa. E uma das coisas que eu não me esqueço até hoje, é me lembrando do meu passado. É eu lembrando eu ali, lavando louça, 8 horas de pé, lavando louça, ganhando $15 a hora. E Deus, eu bravo com Deus. Eu no deserto ali falando assim, Deus, eu não saio daqui. Você vai ver, eu não vou sair daqui até o Senhor me tirar. O Senhor vai ter que me tirar daqui. Não interessa, Deus. E aí, Deus ele fala assim, Vitor, o que é teu, é teu. O que é teu, é teu. E eu sinto hoje Deus falando isso para nós. Sabe, às vezes, a gente está aqui na correria, a gente está aqui na ansiedade, a gente está aqui naquela luta, falando assim, cara, eu quero mais, eu anseio por mais, eu tenho esse projeto, mas peraí, deixa eu te falar, o que é teu, cara, está guardado. Deus, ele já te deu, ele vai cumprir os seus propósitos na vida dele. Se você estiver em comunhão com ele, se você tiver realmente o zelo de fazer aquilo que ele almeja aqui na terra, o que é teu e está guardado. Olha só o que está escrito em Zacarias, capítulo 7, dos 5 ao 8. Presta atenção só nesse trecho. Os últimos 70 anos foi de fato para mim que jejuaram, e quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são essas palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam? E o Negueb... Não, gente, desculpa, essa aqui não é a palavra, velho. Peguei errado, velho, desculpa. Mas eu lembro. O profeta estava declarando para Israel, falando assim, ei, quem é esse monte diante de tu, Zorobabel? É a passagem sobre Zorobabel. Zorobabel, ele chega e fala assim, cara,
o profeta chega para Zorobabel e fala assim, eu sei que você está vendo uma montanha na sua frente. Eu sei que você está vendo aí uma grande montanha para você atravessar. Mas quem é tu, montanha, diante de Zorobabel, quando está junto com Deus? Não há, não há. Quantos querem terminar bem a caminhada com Jesus aqui? Quantos querem realmente terminar num lugar onde Jesus olha para você e fala assim, cara, eis aqui meu filho, a quem eu me comprazo. Então para de fazer as coisas com a força do seu braço. Então pare de tentar fazer as coisas com a tua força, com o teu braço, porque vai chegar uma hora que o seu braço não vai aguentar. Vai chegar uma hora que o seu braço vai ficar tremendo, fadigado, e vai ser mais difícil. E aí quando está difícil, meu irmão, você começa a analisar a sua vida, começa a analisar falando assim, cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Sabe, eu tenho um princípio assim, tudo que eu quero fazer, é aluguel de casa, é comprar um carro, é mudar de cidade. Meu irmão, se tudo fluir naturalmente, tem Deus aí. Se eu precisar forçar alguma coisa, meu irmão, esquece. Meu irmão, glória a Deus, Deus abençoe, e vamos embora. E aqui na Austrália é bizarro, porque parece que isso acontece demais. Demais. Ah, você vai tentar trocar o carro, aí o cara chega para você para vender, o cara nem te atende direito. Aí você fala assim, quer saber, não dá vontade nenhuma de fazer isso, então é isso. Então, presta atenção. Voltando aqui para a história de Davi, porque o tempo está curto e eu estou terminando. Davi sabia onde ele tinha sido capacitado. Aonde você está sendo capacitado? Davi ele tinha 5 pedrinhas e uma funda. E ele falou assim, é com isso mesmo que eu vou. E aí você imagina só Saul, o povo de Israel, para uma batalha que estava para dar a escravidão para um, a escravidão para outro, vendo um menino ruivo, com uma fundinha, 5 pedrinhas na mão, todo marrento, falou assim, vamos lá, você está zoando aí, né? Então vamos lá. Olha só, eu acho incrível essa história. O filisteu, versos 42 a 44, o filisteu olhou para Davi com desprezo, viu que era um só rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. E nesse momento aqui, gente, presta atenção, esse aqui era um assassino profissional, ele era um soldado. E quando o versículo está falando de boa aparência, quer dizer que esse cara aí era bonitão, mano. Quer dizer que esse cara aí, sabe quando você olha assim e fala assim, aqui na Austrália eu vou fazer um comparativo, quando você olha e fala assim, cara, esse cara trabalhou na obra. Esse cara é macho, mano. Esse cara aí trabalhou na obra, velho. Esse cara aí nunca pegou no cajado na obra, né? Você sabe, velho. Você olha assim pra pessoa e fala assim, cara, você sabe, você não é o cara de obra, mano. Você é cara de office, velho. E tá tudo bem por isso. Tá tudo bem. Opera no raio da tua graça. E vambora. E aí, na boa aparência, o cara olhou pra ele e falou assim, mano, sério, velho, Israel, vocês estão de sacanagem. Você mandou esse menino? E disse a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. E aí Davi, ali, marrento, tranquilão, não tá. Ele já tinha entendido. Ele mais Deus era a maioria. Ele já estava firmado na identidade dele. Ponto. Segundo ponto para Davi. 2 pontos para Davi. Ele já estava operando naquilo que ele sabia, na graça dele, com a pedrinha, com um pedaço de pau. Diante de Golias, basicamente Golias ele tenta apavorar Davi. E se eu tivesse, se coloca na posição de Davi, se você tivesse ali, cara, provavelmente você, meu Deus, eu preciso, deixa eu me concentrar aqui, cara, porque, mano, eu preciso acertar, isso aqui vale a minha nação, mano, é o meu povo. Davi, ele estava preocupado com a geração dele. E aí, só que aí, Davi tá tranquilo, fala mais aí, vai, o que é? E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Aqui já ele está falando assim, ei, você não desafiou um menino somente, você desafiou o Deus de Israel, o Deus sobre todo outro Deus. Não adianta, cara, lascou para você, como diz o Brunão, lascou. Hoje mesmo, aí Davi continua, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e não basta matarei, Davi ele continua, cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança, que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. O que fala aqui nesse versículo? O que Davi está fazendo? Davi está basicamente declarando as verdades dos céus na terra. Você está declarando essas verdades sobre a sua vida? Você está declarando as verdades de Deus para a sua vida? O que eu estou colhendo hoje, gente, de verdade, eu declarei isso lá em 2016. Eu comecei a declarar isso lá atrás. Eu comecei a declarar, Deus, eu quero pregar a tua palavra. Deus, me levanta aqui na Austrália. Cadê os jovens aqui da Austrália? Sabe, quando eu cheguei aqui, cara, tinha muito pouco jovem. E tinha eu e mais alguns, e a gente ia lá para a CUD, e a gente ficava adorando, e a gente ficava com o violão, falando assim, cara, Deus levanta uma geração, e depois a gente fazia outros encontros, chegava um, chegava outro, mas nunca permaneceu. Mas eu cria, e eu declarava, eu não parava de declarar, falando assim, Deus, faz mais uma vez. Eu sei que o Senhor pode fazer hoje, fez ontem, faz mais uma vez. Se você fez com os outros, não é sobre os outros, mas Deus faz comigo. Nada no reino acontece antes de ter uma declaração. Nada. Não entendemos o poder que carregamos nas nossas palavras. Quando eu fumava maconha, estava sentado na calçada, andando de skate, eu falava assim, cara, eu quero ir embora de São Paulo, velho. Eu não gosto de São Paulo, mano. Eu quero ir surfar. Quero morar num lugar onde tenha surf, Deus. Quero morar num lugar onde eu posso... Olha só, tá? Minhas vontades, hein? Nem era cristão. Eu nem era cristão. E meus amigos vinham para a Austrália, eu falava assim, cara, minha mãe não deixava, que eu tinha que terminar a faculdade, e muito sábio da parte dela, glória a Deus. E aí eu declarava, aí eu olho para trás e falo assim, cara, nem eu era cristão. E Deus me trouxe até aqui. Deus ouviu a minha declaração, porque eu declarava continuamente. Eu até parecia que eu estava murmurando, essa é a realidade. Eu murmurava, falava assim, Deus, igual o povo de Israel, murmurava porque não tinha carne no deserto. E Deus, Ele vai lá, um pai bom, e olha para o filho e fala assim, tá bom, carne para vocês. Carne para vocês. Tem coisa ainda que você não está vivendo, porque ainda não foi declarada. Romanos 4,17. Romanos 4,17, está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. A nossa geração aqui na Austrália, de verdade, a gente não sabe o que é guerra. A gente não sabe o que é guerra. Guerra espiritual é quando a gente se prostra e entende que a gente precisa guerrear para as nossas orações chegarem no Pai. Às vezes a gente faz uma oração, 2 orações e acha que, é isso. Não, irmão. São anos declarando aquilo que você quer viver, aquilo que você deseja viver. São anos para você talvez viver e realmente Deus Ele conceder a graça e de você olhar para trás e falar assim, cara, agora Ele está preparado, agora eu vou entregar para o meu filho aqui o que ele desejava, ele estava me pedindo lá atrás. Quando você lança a semente na terra, você não colhe no dia seguinte, você tem que regar. E aí você vai regando, e aí você vai regando, e aí você vai podando, aí você vai cuidando.
Não iremos conquistar nada sem o poder da nossa oração, sem entender o poder da declaração. E aí vem Davi, no versículo 49 e 50, retirando uma pedra do seu alchofre, ele arremessou. Vai lá e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele. Desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, corta a cabeça com ela, enquanto os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. A gente nunca vai conseguir cortar a cabeça do Golias da sua vida se antes mesmo você não for fiel com aquilo que você carrega. Se você não for fiel nas declarações, na oração, se você não for fiel e saber que você mais Deus é a maioria, se você não for fiel e saber que a sua identidade é o que mais importa para Deus. Porque sabe por quê? Davi ele poderia ter atirado a pedra, pum, matou, viu que matou, uhul, dá meu prêmio, cadê a sua filha? Agora eu não vou pagar mais imposto, vamos embora. Não, Davi ele estava interessado na geração dele. Ele chega em cima de Golias e ele começa a cortar a cabeça dele. E ele precisava pegar aquela, e pensa, e aí, daquele momento, o acampamento de Israel virou, aquele momento, as pessoas devem ter falado assim, uau, será que ele está morto? E aí Davi corre até lá, pega a espada e começa a cortar. Sabe, a gente precisa começar a cortar cabeças, a cortar a cabeça do inimigo, a cortar a cabeça da sexualidade. A gente precisa começar a cortar pela raiz. Esses gigantes que ficam te atormentando, falando assim, ei, cara, vamos lá fazer aquilo. Ei, você não é nada. Ei, você, quem é esse Deus aí seu, cara? Quem é esse Deus aí seu? Por que você está fazendo isso? Por que você está indo na igreja? Por que você está, indo no GC? Não, cara, para com isso. Você precisa cortar a cabeça dos gigantes na sua vida para viver aquilo que Deus tem para você. A gente tem a oportunidade de derrubar Golias, mas não somente de pegar o prêmio e sair fora. Não é pela recompensa, mas é por uma geração, é por um legado que você está construindo. Você está aqui e você soma a essa igreja, você soma essa família. Como eu disse para você, ninguém é perfeito, mas a gente ainda faz parte do time que está ganhando. A gente ainda faz parte de uma geração eleita que está aqui na Austrália com essa oportunidade de pregar o evangelho, sair e declarar a verdade sobre a vida de pessoas. Quem é que já foi usado por Deus, cara? Quem é que já se sentiu útil para Deus? Tem algo melhor que isso? Tem algo melhor do que saber que Deus te usou para uma pessoa, para outra pessoa? Não tem. Cadê aquela indignação santa sua? Onde você vai começar a colocar no seu coração aquela insatisfação. Se você está insatisfeito com alguma coisa, quem sabe Deus não te chamou para resolver essa coisa? Quem sabe Deus não te chamou para ser essa pessoa que vai se levantar no seu trabalho? Os homens de Israel, depois que viram o gigante morto, caído, no verso 52, fica espantado, perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada e saíram até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Sabe o que é mais incrível? Davi pega a cabeça dos filisteus, levou para Jerusalém, falou assim, cara, quer saber? Tá aqui, ó, essa é a prova que Deus de Israel nos libertou. Essa é a prova que Deus é Deus em Israel e não há outro como outro.
Vai atrás do sonho de Deus. Vai atrás do sonho do reino de Deus sobre a sua vida. Não vai ficando atrás das suas conquistas pessoais. As conquistas pessoais vão vir, sabe? Cara, cadê? Cadê? Se coloque de pé. Cadê os Davis dessa geração? Cadê os Davis que vão se levantar contra os Golias? Que vão realmente ter uma identidade formada? Sabe, eu sinto Deus, Ele te falando aqui nessa manhã que há muita acusação sobre a sua vida. Há talvez muitas pessoas bem intencionadas tentando te ajudar. Mas Deus, Ele está falando com você, falando assim, cara, ei, eu sou seu pai. Você não é órfão. Você é meu filho. E eu falo com você, eu ressuscitei. Eu falo com você, falo assim, é só entrar na tua porta, no seu quarto, se ajoelha. Eu estou ali todos os dias. O que você quer para essa geração? O que você quer realmente construir para a sua vida, para que Deus use a sua vida? E nessa manhã, Deus, Ele está claramente nos confrontando. Cadê os Davis? Cadê você? Você estava, talvez, de repente, afastado há muito tempo. Ou até mesmo você está aqui no exército, você está no campo de batalha, mas você está ali apavorado, porque tem um gigante do outro lado. E você fala assim, não sei, cara. Não sei. Eu queria fazer um convite para você que talvez esteja afastado do Senhor, ou até mesmo está um pouco inseguro de que Deus está com você. Eu queria fazer uma oração para você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui na frente, porque Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer derramar. Existe uma graça aqui nessa manhã, onde Ele pode te entregar mais fome, mais sede. Mas isso precisa de um passo seu. Mas isso precisa de, sabe, um posicionamento. Cadê a igreja posicionada no Senhor? Cadê aquela igreja que fala assim, cara, não interessa aonde eu vou, não interessa aonde eu vou, Deus, Ele vai me levar, Deus está comigo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Levanta Davi para essa geração, Pai. Levanta pessoas, Pai, que queiram realmente viver o sonho do reino de Deus, Pai. Que queiram realmente ser agentes transformadores, Pai, na Tua presença, Pai. Transformadores, Senhor, da sociedade, Deus. Eu vou te dar uma música, alguns minutos para você correr até aqui. Não é sobre mim, é sobre Tu.